Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar, vou falar. Bom, eu tô há cerca de 2 semanas, na verdade, para ser mais preciso, foi lançado no dia 12, né, então são 16 dias utilizando o treino modo solo, tá. A gente teve ali aquele momento onde eles liberaram gratuitamente, tá, e eu usei até o talo, eu usei muito, pelo tempo que ficou gratuito, eu usei todos os dias, mais de hora, tentando e criando tudo que dava para criar, tá. E é o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco da minha real visão sobre o trem modo solo, tá? E não vai ser um vídeo tão longo assim como vocês imaginam, mas eu vou trazer os aspectos mais fortes aí de toda a questão do modo solo, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, nos últimos 3 ou 4 dias eu passei a usar mais o modo IDE do que o solo, tá. Vamos lá mostrar o porquê e o quanto que esse modo solo tá gastando, e não é só porque o modo solo tá gastando muito que eu tô usando pouco, tá. Primeira coisa, vamos lá ver o quanto que gastou até agora. Eu tô aqui no Tray, né, vocês estão vendo aqui a minha assinatura e tal, e você vê que eu eu utilizei mais o Gemini 3 Pro Preview, né, gravei bastante vídeo. Tô mexendo pouco nos meus projetos, porque no momento eu tô gravando mais vídeo, já tem boa parte dos meus projetos estão lançados. E é o seguinte, tá? Olha, o quanto que, né, a gente não pode escolher o modelo do modo solo, então ele usa o máximo dele, né? É o máximo entre aspas. E aqui você já vê ele gastando 0,17 centavos de dólar, 0,04, e isso aqui já vem gastando muito, tá? Amanhã, tá? Daqui um pouco mais de 24 horas, vai acabar a minha assinatura do Trem desse mês e, velho, eu usei muito. Eu usei bastante e até o momento eu gastei só 327,57 de crédito, tá? E das 600 requests que a gente tem, né? Pedidos, requisição, chame do que quiser, tá? Eu prefiro chamar só de créditos, que é muito mais fácil. Eu ainda não gastei, eu acabei de passar da metade e eu tô produzindo muito e eu espero que de hoje para amanhã eu acabe gastando tudo. Realmente eu vou precisar usar para poder fazer tudo que eu tinha que fazer e eu procrastinei no mês todo. Então, eu vou acabar usando esses créditos todos. Mas a questão é a seguinte, é que daqui você vem para cá e aí você já nota, eu fiz alguns testes de modelo aqui e tal, para gravar para vocês, e eu já vinha usando mais os outros modelos para fazer esses testes, inclusive modelos, a maioria é horrível, tá? Mas dá para usar, dá para o gasto. E inclusive aproveitando, tá? Quando você tá prestando atenção aí, deixa o like, ativa o sininho de notificações do canal, comenta aí o que você acha disso. É, quando eu terminar o vídeo, comenta o que você achou da minha opinião, tá? Se você tiver alguma ideia, algum vídeo louco para gravar, que eu possa gravar, comenta aqui também, com certeza eu vou te responder, tá? E se você tiver alguma dúvida, algum problema com o Tray, com outra IDE, com Lovable, tá? Construção no Code, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui também que eu vou te responder. Se precisar, eu gravo até um vídeo e posto aí para vocês. É o seguinte, aqui você já vem aqui para os meus gastos modelo, tá? 20 request com um prompt complexo que eu enviei, tá? E aí você tem os outros gastos aqui. Aqui já foi 34 centavos de dólar, 17. Assim, não que pra mim fosse fazer diferença, realmente eles dão bastante crédito e tem bastante coisa. Mas vamos falar a verdade, essa questão dos gastos com o modo solo não importam, porque a gente já esperava que ele ia gastar mais. Isso, esse tudo bem. Só que eu queria que o resultado fosse superior ao modo normal, né? Ao modo IDE. E não é o que eu tô vendo. Vamos lá, voltar no trade de novo. Esse preview aqui que vocês estão vendo do Lush States não é construído com modo solo. Eu construí no Gemini, tá? 3 Pro Preview. É o modelo beta, tá? Na beta e eu construí. E visualmente falando, qualquer coisa que você for construir no IDE usando o Gemini 3 Pro Preview vai ficar melhor do que o modo solo. Ah, mas o modelo é melhor e tal. Sim, é melhor. Você vai gastar menos. É uma request só, uma requisição, sei lá. Nem eu sei mais como é que fala, tá? Não importa. Só sei que você vai gastar muito menos crédito, tá? E novamente, isso não é tão relevante e não seria
se tá bugando aqui o meu preview, tá? Então não se incomodem com isso, mas assim, não é tão relevante e não seria tão se pelo menos o modo solo entregasse um resultado tão bom quanto, mas não tá entregando, visualmente falando, tá? Então esse é o ponto ruim. Se você for construir uma coisa com o modo solo, eu vou dar um preview aqui rapidinho para mostrar para vocês a diferença, tá? É o seguinte. Esse aqui é aquele site lá que a gente estava vendo, que vocês estavam vendo agora, tá? É para imobiliária. Só fiz um teste para mostrar um vídeo, né? Mostrar no vídeo e tal. Esse aqui é o resultado que a gente tem, tá? Um site elegante, top pra caramba. E aí a gente volta lá no modo solo para me mostrar para vocês um preview de um site que eu criei com o modo solo, tá? E aí vamos lá, tá? Basicamente esse é o site que a gente tem criado com o Tray, modo solo, tá? Tá no solo aqui. Você pode notar que o nome do meu repositório desse aqui, dos arquivos, é modo solo Tray Odonto e esse é o resultado. Assim, se eu usasse o mesmo prompt para construir com o Gemini 3 Pro Preview, tá? Lembrando, isso aqui a gente considera mais o modelo, tá? Não é culpa do Tray, ok? É a questão do modelo, mas aqui a gente tá falando o que tá valendo a pena no momento, tá? Então, leve em consideração essa questão. Pô, você nota que esse site ele ficou muito mais brutalmente inferior, tá? Levamos esse ponto em consideração, ok. Reflita aí o que você acha, tá? Se você for construir visualmente falando, Tray novamente, solo não vale tão a pena assim. Mas vamos lá, a gente tem aqui possível conexão com o Figma, tá? E aí falando sobre questão do Supabase. Velho, se você já usou o Tray modo solo, você tá usando, a gente tem um problema aqui, tá? Simplesmente o meu Supabase conectado, ele não faz as alterações corretas. Olha, não tem uma opção de conectar o meu projeto que eu quero da maneira certinha ali e tudo. Então, se a gente vir aqui em integrações, tá? Você nota que eu estou conectado aqui com o Vercel, tá? Ele tá autorizado a fazer deploy, não sei o que. E o meu Supabase também tá conectado aqui, tá? Já tá borrado aí para vocês os meus projetos, mas assim, não tá funcionando tão bem não, tá? A gente tem aqui a opção de poder conectar com OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, assim, vamos dizer que essas APIs aqui de outras IAs eu ainda não utilizei, tá? Eu não sei como que eu vou arrumar algum projeto para trazer para vocês aqui, mas eu vou trazer algum projeto. Inclusive já tive até ideia, já acabei de ter ideias aqui, que eu tenho alguns projetos reais, eu vou trazer uma base deles para trazer vídeo para vocês e vou mostrar testando essas APIs aqui, tá? E a gente tem aqui a opção para conectar com o Stripe, tá? E eu ainda não testei, tá? Essa foi a única parte que eu não testei, mas vamos dizer assim que eu fosse fazer o deploy, tá? Go deploy aqui. E aí ele vai fazer lá o meu Vercel, ele tá tudo conectado e tal. E isso aqui é uma parte boa, tá? Que você vai conseguir fazer deploy, ele vai vir certinho aqui, ó, rapidamente. E aí você vai poder acessar o link, tá? Que vai estar aí disponível fora de estar localmente, tá? Então se a gente pegar o link ali, ó, ele vai rodar para cá. Ou seja, sensacional, o deploy tá feito e já ia aparecer lá na minha Vercel já, tá? Vou entrar aqui na Vercel rapidinho para me mostrar para vocês. Vamos lá, tá carregando aqui e você nota que meus outros projetos estão borrados aqui para vocês não verem, mas assim, a gente já tem aqui, ó, já apareceu automaticamente, tá? Eu nunca tinha feito deploy daquele site, então já aparece aqui, tá? Tray, zib, enfim, nem eu sei o que tá escrito aqui e tal, mas já tá feito com o Tray, tá? Você pode vir aqui, entrar no Vercel e tal, você vai poder trocar aí o nome e tal, e isso aí, beleza. Então, ponto positivo, tá? É um ponto positivo e um negativo já. Você consegue, se você utilizar o Tray modo solo, você
consegue fazer deploy muito mais fácil, muito mais rápido, mas eu tenho problemas, estou tendo problemas em tentar utilizar o Supabase, tá? Ele não tá conectando meu projeto certo e tal, e o que eu quero dizer com isso? Tá? Eu posso resolver o problema, eu pessoalmente, ali e tal, ok, eu consigo e etc, mas é, a questão de usar prompts para fazer com que ele acesse o projeto lá do Supabase e tal. Originalmente a ideia não é essa, mas se é para trazer facilidade de usar o modo solo, assim, fazer deploy é fácil, tá? Então, assim, eu acho que o ponto principal seria a gente poder utilizar o Supabase de uma maneira tão boa quanto que o solo do Tray ele pudesse ir lá construir todas as nossas sessões do banco de dados, vamos falar assim, tá todo o ponto ali para fazer o sistema ser realmente funcional, o login funcional e tal, que é uma coisa que o Lovable constrói, só que o Lovable é no code, tá? A questão é que eu esperava realmente mais dessa questão do Supabase, tá? Parece que minimamente ele tá conectado e no fundo, o que eu quero dizer? Que não faz nada, tá? Você pode ir lá pessoalmente construir e tal, mas eu até o momento, é porque eu não peguei para usar mais nos últimos dias, tá? Mas quando eu usei, tava no modo gratuito ainda, eu usei bastante para mexer nos meus próprios projetos. Eu não gostei do resultado que eu tive, tá? Então, o que fica a dica aqui para você? Velho, para criar back-end, tá? Todos sabemos e esperamos que o resultado do modo solo vai ser muito mais fácil, muito melhor de você arrumar do que usando o Tray IDE, tá? Então, se você for mexer com back-end, configurações assim mais profissionais, mais complexas, perdão, né? Profissionais não, mais complexas, usa o Tray modo solo e vai testando no seu projeto em específico, tá? Tenta lá e vê qual que é o resultado que você tem. Mas visualmente falando, usa o IDE tira do Auto Mode, coloca no Gemini 3 Pro e aí você vai vendo a melhor maneira de usar, tá? Mas assim, utiliza dessa forma que eu falei que vai te adiantar muita coisa já, você vai economizar tempo e tal, porque visualmente falando não tá tão bom. Eu vou trazer vídeos mais a fundo aí, usando o modo IDE, comparando mesmo, né? De fato, um com o outro. Então, se você curtiu essa ideia, muito provavelmente eu já vou ter trazido esse vídeo. E se você está assistindo, então você vai fazer o seguinte: se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, curtir esse vídeo, comentar alguma coisa que você acha interessante. Inclusive, tem um link na descrição desse vídeo para você entrar na minha comunidade gratuita de inteligência artificial, tá? Onde eu vou estar trazendo muito conteúdo de estratégia, tudo que eu estou construindo, tá? Aqui que eu estou construindo real mesmo. CRMs, etc, para vender site e tudo, estratégia e tal, o que eu tô fazendo. Se você quiser ir lá, dar uma olhada, ter acesso a mim até, fazer network com a galera que vai entrar lá também, com você e outras pessoas que me assistem, só você dar uma olhada aí no link na descrição desse vídeo. E não esquece de estar me seguindo lá no Instagram, tá? O arroba tá aqui embaixo. E basicamente esse é o vídeo, tá? Essa é a minha visão, a minha opinião. Não tem muito que a gente ficar explorando assim, mas vamos dizer que vale a pena você usar o modo solo se você souber usar dentre um e outro, tá? Porque o modo solo gasta mais. Foi o que eu quis mostrar no início do vídeo ali pra vocês. É óbvio que ia gastar mais, né? Já era esperado isso, mas eu vou ter que fazer um teste mais profundo do próprio IDE normal pra gente poder fazer um comparativo e ver qual que tá tendo um resultado melhor no geral mesmo. Será que é mais fácil continuar construindo com o modo IDE ou construir com o solo? E tô falando de back-end, tá? Tô falando do nível de complexidade back-end aí, às vezes um projeto muito complexo. E vou dizer, eu tenho um projeto de SaaS muito complexo, ultra complexo, e eu já estou tendo dificuldade em mexer nele no modo solo. Eu vou tentar mexer nesse projeto mais vezes no modo solo, vou trazer ele hoje ainda aqui nos meus projetos. Eu, obviamente, eu não vou gravar, porque é um projeto real, que eu não vou ficar divulgando aqui. Quem sabe lá na comunidade eu divulgue, tá? Mas é o seguinte, não é aquelas coisas, tá? Eu tentei utilizar inicialmente e não curti, tá? Mas eu vou tentar usar mais agora para ver se ele mexe ali no back-end, porque esse, como eu falei novamente, é um projeto muito complexo e tem que ter tudo bem feito por trás. Então,
Vamos esperar que eu consiga ter um resultado melhor. E aí eu vou trazer um segundo vídeo aí pra vocês, uma parte 2 dessa análise, falando especificamente sobre isso, tá? Lembrando que esse vídeo foi só sobre a minha opinião, a minha visão, às vezes te adiantar de alguma coisa aí e tal, que você não tenha percebido, às vezes tá gastando demais no modo solo e você não tinha notado que você podia construir tão bem quanto no IDE, tá? Vai depender muito do que você tá fazendo, do que precisa no momento. Então você pode o que eu recomendo é que você vá alternando, na verdade, entre modo solo e ideia, que fica muito melhor, tá? Assim como eu tô fazendo. É isso, esse foi o vídeo e até o próximo. Ou!